Bom, gente, então vou começar aqui com a conversa, tá bom? Inclusive, esse é o clima mesmo, pra gente trocar uma ideia, brincar e fiquem à vontade para fazer piadas, né? E arquem com as consequências também. Isso é o mais importante. Ai, ai. Bom, gente, Aceito e desejo continuar. exatamente, assinou o pacto. Bom, gente, o Davi, cara. Bom, vamos lá. Bom, gente, para essa conversa, eu queria só dizer antes que, sabendo que o João estaria presente entre nós, eu já preparei um livro aqui sobre. Ih, caramba, não dá nem para ver. Não, ficou ótimo. Ficou. É o Capa Chroma. da invisibilidade do Harry Potter. Como fazer? Legal. Para quem nos Achei. ouve, não sabe, mas a gente grava pelo Agora Zoom. eu vi qual é. Aí, tá vendo? Ó? Eu preparei. Tem alguma relação com o tema? Talvez nenhuma, mas é só para dizer, João, que eu tenho um livro de sociologia que eu comprei recentemente, que eu quero muito Ele ler. tem. Não Ética sabemos se Protestante. leu Não ainda. li, não li, não li, não. Só tenho. Mas, enfim, o livro porque que acontece, né? No período da pandemia, né? Nesse momento trágico, inclusive, que todo mundo está vivendo, lá desde março, aqui no Brasil, propriamente dito, a fevereiro, né? Eu aproveitei para comprar alguns livros, fazer algumas leituras, e esse livro eu comprei, rapaz. Eu me mudei da casa da minha mãe, ele ficou lá e agora eu peguei, então eu pretendo ler para, né, tá mais em dia com esse tema, que inclusive é algo que eu gosto. Mas, inclusive, eu queria falar isso com vocês. O Davi e eu, nós somos jornalistas, né? A gente trabalha numa emissora de TV, então a gente teve que se adaptar. E, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Foi muito louco, porque a gente estava acostumado o tempo inteiro com esse esquema de, cara, reportagem, você vai na casa das pessoas. Quando você entrevista alguém no estúdio, você traz, obviamente, a pessoa no estúdio. Não tinha esse esquema de, tipo, vou gravar à distância, a não ser pessoas que estavam em outros países, correspondentes, essas coisas todas. Não tinha. Então, vou falar de mim, tá? Foi uma adaptação muito louca. E hoje, para mim, é super de boa. Eu assisto, tipo, lives no YouTube, igual a gente tá fazendo aqui também. Para mim é super de boa. Eu queria saber do Marcelo, do João, se para vocês foi uma adaptação meio normal, foi complicado, como que foi para vocês? Tanto no sentido pessoal, que aí vocês fiquem à vontade para comentar ou não, mas principalmente no sentido profissional, já que vocês dois são professores, né? João, faça as honras. Ok. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer, né, cara, a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês, né? Fundamentalmente, a gente tem muita mudança, assim. Eu, particularmente, demorei um tempo para me adaptar, mesmo que eu já trabalhasse com plataformas como o YouTube, né, já há bastante tempo. Eu tenho um canal próprio meu, trabalho também para uma empresa, para um canal maior também, mas eu passei por um processo longo de adaptação por várias questões, assim. Primeiro, em relação ao trabalho, né? A gente tornar a nossa casa o ambiente único e exclusivo do nosso trabalho é uma coisa extremamente difícil. Muito. Essa inseparabilidade, né, entre o lazer, o descanso, o espaço, né, de desligar completamente do trabalho, mesmo que nós professores sejamos acostumados, né, a trazer o trabalho todo para dentro de casa, isso foi muito complicado. Durante todo o período de pandemia do ano de 2020, de março e até agora ainda, né, tenho trabalhado bastante dentro de casa. Onde eu trabalho, nos colégios particulares onde eu trabalho, nós já voltamos presencialmente, né, no sistema híbrido, né? Metade do molecada em casa, metade lá na escola, com um certo distanciamento, né, que é uma coisa extremamente perigosa, né? Um risco de contaminação enorme, mas a adaptação para essa realidade foi muito difícil. E eu falo sinceramente, assim, de coração aberto, que até hoje eu não consegui me adaptar ainda a ter que trabalhar único e exclusivamente dentro de casa, né? Agora, além do trabalho no campo das relações assim, interpessoais também, foi muito complicado, assim, né? Ainda está muito complicado, porque se a gente pensar que o ano passado foi difícil, nós estamos numa conjuntura pior, né? O ano Nós começou, batemos parece hoje, que a gente voltou e piorou, na verdade, né? não, nós batemos hoje um novo recorde, né? Mais um recorde, estamos batendo dia a dia recordes de recordes, então, Uhum. de mortes, então a gente está vivendo uma situação ainda que eu não consegui me adaptar ainda a essa realidade ficar tão distante assim, né? Com tanto medo, tanto, sei lá, essa angústia de fato, né, de estar vivendo nesse período tão instável. Eu queria só aproveitar para contextualizar duas coisas para as pessoas não me entenderem mal. O João tava falando, eu dei risada, foi porque quando ele falou dessa questão de estar com as crianças em casa e outras lá, o Marcelo fez um sinal da cruz aqui, pedindo clemência. 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 O Marcelo Ao já vai sistema híbrido, né? ao sistema híbrido. E o Marcelo também Olha, já vai falar da realidade dele, é, só que o João também mencionou essa questão do recorde. No dia que a gente está gravando isso, né, no dia anterior, a gente realmente bateu esse recorde, eu tenho os números aqui, 1.840 mortes, segundo o consórcio de veículos da imprensa,
Eu acho que segundo o Ministério da Saúde é acima de 1900. Então, só para a gente entender um pouco do cenário que a gente está gravando isso, né? Não sei quando a pessoa... Você que nos ouve, não sei quando você está ouvindo isso ou assistindo, então fica aí a Então, nesse dia que contextualização. nós gravamos, estava... Estava nesse clima pesado que você está vendo. Mas e aí, Marcelo? Ô, Davi. Desculpa, Isso. Davi, por favor, hermano. Não, não. Hablas. Pero... Simplesmente queria puxar uma coisa que aí o João falou, que é a questão de essa questão de adaptação e de quão difícil é. Por exemplo, para mim é muito difícil me adaptar às mudanças. Eu preciso de um tempo para entender o que está acontecendo e aí já me adaptar. E, cara, e ter essa costume, por exemplo, de ir para o trabalho, certo horário, voltar em certo horário, ter essa rotina e que de um dia para outro isso acabou e que eu tenho que ficar em casa, que eu tenho que me programar para cumprir com o trabalho, para ter momentos de descanso, as minhas costumes pessoais, aí, isso foi muito difícil. E eu imagino para uma criança, no caso de por exemplo, vocês no mundo da educação, como uma criança teve que entender isso, de ter essa costume de ir para a escola, brincar com os amigos, com a galera e tal, a ter que ficar em casa o tempo todo com a mãe, com o pai, com os irmãos, e agora de novo voltar, mas você não pode ficar perto, mas você tem que usar máscara. Cara, é muito difícil para uma criança. Imagina também que vocês estão nesse processo, né, como professores. Não é um processo, na verdade, assim, eu me vejo hoje ainda em processo de adaptação muito grande, né? Então, se você pensar que a gente está nessa desde abril do ano passado, março a gente fecha tudo, fica aquela loucura, ninguém sabe o que fazer, como agir, e abril a gente começa esse processo de adaptação, né? Aulas remotas, o sistema ainda muito falho, porque ninguém estava preparado, todo mundo foi pego de surpresa, professor do nada tendo que virar criador de conteúdo digital, coisa que nunca foi feito antes, né? Isso eu estou falando a nível de Estado e a nível também da maioria das escolas particulares, né? Nós temos um ensino ainda muito tradicional no Brasil, que tem dificuldade de se adaptar à tecnologia, né? Isso tanto no setor público quanto no setor privado. Então, quando isso aconteceu, nós professores, né, e o João vai me entender muito bem quando eu falar isso, a gente teve que rever toda uma metodologia de décadas de sala de aula, né? Então, eu estou falando no meu caso que eu tenho aí aproximadamente 12 anos de sala de aula, eu acompanhei o processo de professores que têm 30, 40 anos de sala de aula, professores principalmente da área de exatas, né, que é a minha área, de ciência da natureza, professores que já tinham a sua metodologia, porque, gente, matemática não muda, né? O que muda talvez é um formato ou outro de passar, mas e agora ele teve que se reinventar dentro de um processo digital, lidar com uma tecnologia que antes ele não lidava. Então, assim, o processo de adaptação, ele continua acontecendo, né? Na verdade, todo dia, toda a sala de aula, eu acabei de sair de sala de aula, inclusive, é um processo de adaptação, porque você é pego de surpresa em várias situações que você não viveu. Então, por exemplo, hoje eu tive um problema em relação a posicionamento de câmera, né, em sala de aula. Quando que eu imaginava que isso seria um problema para mim em sala de aula? Né, e um posicionamento de câmera que acabou que quem estava em casa não enxergava, e aí eu tive que acionar a direção, tive que acionar o pessoal da manutenção. Então, assim, são problemas que hoje a gente enfrenta, que a gente não enfrentava. Os alunos, é claro, tô falando do nosso ponto de vista. Oi. Travou para mim aqui. Tá ruim? Pode... Não, só travou. Acho Volta, que é internet. Volta de novo, só fala. Problemas que hoje a gente tem? Problemas que hoje a gente tem, que antigamente a gente não tinha, né? Então, dentro desse processo de adaptação, desse processo todo, o professor ele teve que, de fato, se formar novamente em didáticas, ele teve que adaptar tudo que ele tinha como metodologia de ensino para essa nova realidade. E vou dizer para você, ainda não está 100%. Né? Tem muito professor que ainda está passando muito apuro nesse sistema, porque você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Basicamente, eu lembrei... pode falar.
Não, lembrei uma situação que acontece, é muito comum no ensino médio, que eu lembro, a professora mexendo no notebook e travando alguma coisa e os alunos de 15, 16 anos ajudando a professora porque não sabia Isso. mexer e Cara, talvez era uma questão bem simples. na E agora universidade eu imagina fiz isso, isso. mano. Na universidade eu era conhecido como É. o IT guy, tá ligado? Eu era o cara do TI. Tipo, porque, sabe por quê? Porque eu simplesmente ligava o projetor pro meu professor. Tipo, ele não conseguia conectar. É, Entendeu? É realmente o que o Marcelo Então o tá cara falando. tem doutorado, mas não sabe passar slide. E é a dura realidade, É, né? É tipo é. isso. A gente e a criançada de hoje, ela já nasce dentro da tecnologia, né? Eu tenho mais facilidade, mas eu vou falar para você, por muitas vezes fui socorrido por alunos que pegou uhum. aqui, fez aqui, conectou um cabo, não, professor, aqui e tal. Então a gente tem muita Mas, ô Marcelo, dificuldade ainda, comparar né? você com outras pessoas é impossível. Você foi um TikToker, É, cara. você vê, né, filho? Digital influencer. Eu sou o menor digital influencer do Brasil. Exatamente. O Baita menor digital título, influencer. muito bom. Isso. Mas olha, desculpa, Marcelo, continua teu raciocínio. Não, vambora, vambora. Não, o que eu ia falar é que, inclusive, o Davi, a gente estava conversando antes de gravar e pirando nessas coisas aí, porque sabe uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias? E eu acho que é legal a tua percepção como professor, a nossa aqui como jornalistas, e a do João não só como professor, mas também um cara que estudou história, filosofia, enfim, sociologia. O que eu fico preocupado é como que vai ser isso no futuro, porque hoje, beleza, tem essa questão dos profissionais, mas eu penso na defasagem da educação. Nossa, Porque muito. se a gente olha o colégio particular, o João, você e o Marcelo acho que dão aula em colégios particulares, certo? Sim, sim. Mas no colégio público, muitas pessoas não estão tendo aulas. Eu vou falar por mim, tá? Eu estudei em colégio público quase minha vida toda. Os últimos 2 anos do ensino médio, estudei em colégio particular. Cara, eu cheguei a ter ano que eu não tinha aula de português, porque a professora se afastou e não tinha quem substituísse ou quem tivesse condição de dar aula. É um negócio bizarro. Eu fiquei 1 ano da minha vida sem aula de português. E isso fez falta demais, né? Porque depois eu fui tentar fazer jornalismo. Então, se você aí que está nos ouvindo ouvir algo de errado, desculpa, gente. Eu fiquei 1 ano sem português, tá? Mas, enfim, acontece. E eu fico imaginando. Tamo junto. A vida, né, Bom, Davi? aí você tem o argentino que vai fazer a correção ortográfica, quer dizer, vai ficar isso, né? Não, mano, esses dias, o último episódio da semana passada, eu nem sei se isso foi ao ar, mas o Davi corrigiu, eu e a convidada, corrigiu assim, ensinou uma palavra nova pra gente em português. Eu fiquei assim, Ó, nossa, que rapaz, orgulho, David, Ó, você. você viu? que orgulho. Mas a questão que eu fico pensando e essas crianças que não estão tendo aulas agora? Porque se a gente parar para discutir evasão escolar aqui, meu Deus, condições sociais que muitas dessas famílias estão inseridas e que muitos alunos nem têm, muitas vezes, interesse pelas aulas, você acha que elas vão ter condições de estudar online? Gente, não tem, não é uma realidade de todo mundo. Quase metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Então, enfim, dá pra gente falar amplamente sobre isso. Eu fico pensando como que vai ser no futuro, sabe? Como que muitas dessas crianças ou adolescentes hoje vão ser formados para o futuro? Como que a gente vai ter uma defasagem educacional que a gente pode ver agora, mas a médio e longo prazo muito maior, né? Com certeza. Sem dúvida. E até sobre esse tema é interessante, porque como sou professor da rede particular, mas também já fui professor da rede pública há bastante tempo, eu entendo bem essa diferenciação, e ela não começa na pandemia, né? Assim, o fosso que separa o aluno de escola pública e o aluno da rede particular é muito grande, ele é histórico, né? Só que a pandemia agravou esse processo, ela agravou de modo muito claro, né? Porque se a gente pode mensurar a quantidade de conteúdo trabalhado pela rede particular durante o período da pandemia, ele foi contínuo, né? Eu, pelo menos, um aluno recentemente falou para mim assim, nossa, professor, o ano passado foi um ano perdido, né? Falei assim, pode ter sido perdido para você, porque eu trabalhei igual um burro o ano todo, né? Produzindo aula, Eu também. trabalhando da mesma forma, às vezes até num ritmo muito mais acelerado e mais desgastante de trabalho do que em outra época. Mas a gente tem um distanciamento muito grande, isso ficou muito claro com a quantidade de evasão que teve até na prova do Enem, né? O Enem que ele atinge, diferentemente das provas, né, de universidades particulares, mas ele atinge todo o Brasil, foi uma quantidade enorme de alunos que não foram, que não tiveram como estar presentes na prova, tanto por conta da pandemia, falta de estrutura, etc. E eu acho que esse processo, ele tende a se alargar. E nós vamos ver isso, eu acho que o resultado maior disso, daqui 1, 2 a 3 anos, né, quando esses alunos terminarem aí seu ensino médio, e isso ser muito claro na distinção entre quem vai entrar nas universidades e quem vai ficar de fora, né, mais uma vez. Ou seja, nós vamos reafirmar
ou aumentar o processo, na verdade, né, desse distanciamento muito claro entre o aluno oriundo de escola pública e o aluno oriundo aí de rede particular, né, da rede da elite no Brasil, né? A Com certeza. discrepância social fica evidenciada, né? A discrepância de classes, vamos dizer assim. Eu acho que fica meio que nítido as condições em que as pessoas estão inseridas. Eu fui parar para pensar nisso depois, porque hoje eu não estou mais inserido nesse esquema de escola, a não ser universidade, uma coisa ou outra, né? Mas, inclusive, o Marcelo, que dá aula em escola particular, mas com certeza tem contato com pessoas de escolas públicas e outros professores, deve ver essa diferenciação, né? Certeza. A escola pública, ela teve uma dificuldade ainda maior de adaptação por conta da letargia da burocracia governamental, né? Uhum. Então, a escola pública, ela continua tendo, na verdade, né? Você tem poucas iniciativas dentro da instituição pública que ainda tentam cobrir essa defasagem que já existia, como o João bem falou, o abismo que existia entre educação pública e educação privada, ela ficou evidente. Na verdade, ela foi escancarada para o mundo, para o Brasil todo, né? Na verdade, ela sempre existiu e todo mundo sabia que ela existia, só que agora ela está sendo mostrada, evidentemente, essa realidade entre a defasagem do ensino público e do ensino privado. É lógico, né, que muita coisa foi feita. Eu acredito que a crise ela sempre traz uma evolução, né, e eu acredito que a questão digital ela veio de fato para somar dentro da educação, mas quando a gente pega, né, a gente está olhando o macro, mas a gente vai numa sala de primeiro e segundo ano do fundamental e a gente vê uma professora que está de máscara, porque é o uso obrigatório, falando sobre alfabetização. Ela está alfabetizando os alunos que estão aprendendo a ler e a escrever. Como que ela vai, humanamente, de máscara, ensinar o aluno a pronúncia das sílabas, se o aluno não está vendo a boca dela? Né? Então, é um pequeno exemplo, gente. Aqui, eu tive um caso de uma colega minha de trabalho, né, do ensino infantil, que entrou em desespero porque não sabia como alfabetizar os alunos. Né? Não é só uma questão de audição, é um conjunto de expressões. Então, ela fala, Marcelo, como que eu vou ensinar para o meu aluno que C mais A dá K, se ele não está me vendo fazer? Né? Então, como que eu vou trabalhar? Entende a questão de adaptação? A gente está pegando um exemplo simples, né? Na verdade, fundamental, né? E aí isso se espelha em todos os desafios de todas as áreas, das grandes áreas que a gente chama de ensino médio, ensino superior, de um exemplo da nossa base, a nossa matemática básica, a nossa leitura básica, a nossa escrita básica, ela está entrando em defasagem muito grande, né? Então, nós professores, nós reconhecemos a gravidade, a urgência que nós temos de toda essa crise que impactou diretamente na educação, né? Que ela se resolva da melhor forma possível. Né? É por isso que a gente tem lutado tanto, tem tentado se adaptar das melhores maneiras possíveis, principalmente por conta da educação infantil, né? Esse sistema híbrido ele veio para tentar suprir essa defasagem, mas a gente percebe que enquanto essa pandemia não for controlada, ela não for resolvida, a parte educacional no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela vai ter uma defasagem muito grande, e o Brasil ele já estava 2 casas atrás na educação mundial, e essa defasagem em relação à educação mundial vai só se agravar ao longo do tempo. Pensando simplesmente na questão de conectividade, tem lugares onde você não tem sinal, e imagina para por exemplo, uma criança assistir uma aula ao vivo. É impossível. Exatamente. E aí como que fica? É uma realidade de nosso querido continente também, porque na Argentina acontece a mesma coisa. E essa diferença entre aquela criança ou adolescente que tem as condições e aquela que não tem, cada vez é maior, né? Aí eu queria... sim. O Davi, só um comentário, só um adendo, porque particularmente a gente tem também uma outra forma de educação, né? A aula ao vivo, a aula à distância, ela permanece, ela precisa, antes de mais nada, de uma nova forma, de uma nova didática, né? O que nós tivemos foi um período de uma espécie de adaptação
de transferir a sala de aula para dentro da nossa casa, né? E os métodos e as formas continuam as mesmas. E isso força, inclusive, uma dificuldade enorme do aluno de aprendizado, né? Porque, pelo menos nos colégios em que eu trabalhava, 50 minutos em sala de aula se tornaram 50 minutos ao vivo dentro da minha casa. Então, é um outro ritmo de trabalho, é uma outra forma, né? Dificilmente você vê um canal no YouTube que faz sucesso, que os alunos gostam, que tem aulas de 50 minutos, né? É uma outra linguagem. E aí a gente teve, durante esse período, esse outro processo. A quantidade de aprendizado também diminuiu muito, né? O nível de concentração, a outra forma de trabalhar. E até quero citar uma coisa assim curiosa, é que hoje a gente tem essa aparência dos protocolos, né? Ou seja, para cumprir os protocolos legais, o que as instituições fazem é manter toda uma aparência de segurança que não existe. Uma aparência que não existe. Além da dificuldade estrutural das escolas em nível de tecnologia, né, para levar a educação para esses alunos, nós temos um outro processo também, que é manter os protocolos e a aparência de segurança dentro dessas instituições. As escolas no que eu trabalho vão lá, cumprem tudo que se pede, né? Ou seja, fala do distanciamento, etc. Mas aquilo a gente sabe muito bem, né, cara? Tapete para passar o pé, não encostar em corrimão e etc. Não necessariamente são medidas completamente seguras para uma sala de aula que vai ter 20 alunos num ambiente fechado. Basta estar a 2 metros um do outro, né? Então, essas medidas e protocolos também que as instituições seguem, elas são muito mais no campo da aparência do que realmente uma questão de segurança sanitária. Né? É muito mais para cumprir protocolos e aí continuar, né, a educação, pelo menos privada, né, vamos pensar assim, ou até pública também, a manter seu foco na lucratividade e, enfim, né, nos interesses governamentais. Uma questão que eu percebi acontece normalmente, sem pandemia, que muitas famílias, talvez sem querer, sem intenção nenhuma, colocam a responsabilidade da educação integral do filho ou filha no professor, né? E talvez isso é uma coisa que aconteça mais talvez no ensino fundamental, mas pode acontecer no ensino médio também. Aí eu vi uma questão bem estranha, porque agora a criança ou adolescente teve que ficar em casa o tempo todo. Agora o professor realmente só tem a obrigação daquela formação acadêmica desse aluno. E a outra questão já ficou para a família mesmo. Como vocês sentiram essa experiência como professores, né? Porque eu vi muitos pais aí torcendo, não, tem que voltar a aula, tem que voltar, porque não quero mais essa criança dentro de casa. A pergunta Davi, vocês se sentiram vingados? Essa é a pergunta. Exatamente. Eu chamo de reparação histórica. Eu acho que esse é o ponto do Davi. Vai lá, João. Bom, olha só, eu particularmente acho, foi um paradoxo interessante, assim, né? Antes de toda essa pandemia, era todo o medo dos pais, dos professores, influenciadores, doutrinadores, os alunos. Nós da área das humanas mais sofremos com isso, né? Qualquer tipo de discussão em sala de aula mais banal possível já era um processo de doutrinação terrível na cabeça desses jovens, né? Aí quando o pai viu o filho dentro de casa, viu quem era o filho, né? Na escola, né? Viu quem era o filho nas suas posições políticas e viu a dificuldade do professor pedindo, pelo amor de Deus, para voltar, né? Porque eu, curiosamente, falava assim, nossa, vai lá, pede para o seu pai uma ajudinha aí nas aulas de física, nas aulas de química, né? Pede para o seu pai ensinar para você quem é o Kant na filosofia e por aí vai. E, com certeza, que querem que o filho volte para a sala. Inclusive, nessa flexibilização que ocorreu, a volta, pelo menos nas escolas que eu trabalho, foi enorme dos alunos, brigando, inclusive, para voltar para a sala de aula. Por 2 motivos. O primeiro, porque assistir aula em casa, né, dentro de todas as circunstâncias, deve ser péssimo também. Ficar ali 24 horas assistindo é horrível, né? Ali não é uma escola, né? É sua casa, então tem barulho, tem vizinho, tem mãe, tem filho, sei lá, tem irmão. Enfim, gente tem dificuldade de se adaptar, né? Igual você comentou lá no início do home office. A gente tem essa dificuldade, imagina uma criança ou adolescente. Perfeitamente, não, ainda mais uma criança que nasceu numa geração, né, digital, de era digital, em que o nível de concentração é bem diferente do que a gente foi, pelo menos, educado aqui, né? Sim. E, curiosamente, a gente vê um outro processo também, a dificuldade de socialização. As crianças querem socializar, né? Elas querem também estar juntos ali, e é uma dificuldade tremenda manter as crianças dentro de sala de aula, por exemplo, com máscara, pedir para tomar distância,
para não tocar um no outro, para manter esses protocolos que são cobrados, né? Então, a priori, a gente tem sim essas dificuldades aí, e eu não sou tão otimista assim em relação ao que a gente vai vir ainda não, infelizmente. Aproveitando o momento aí que você falou de não ser otimista, eu queria fazer um momento aqui, Mãe de Ná. O Davi talvez não conheça essa referência, né? Mas o momento Mãe de Ná aqui, que é vamos profetizar um pouco. Profetizar assim, vamos especular. Como que vocês acham que as coisas vão ser pós-pandemia? Eu não estou falando tudo em geral, né? Não tô falando assim, de repente, nesse aspecto talvez educacional, mas também no aspecto profissional. Porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas, essa análise eu acho interessantíssima, que eu vi alguns sociólogos fazendo, que é cada vez mais as pessoas estão optando nesse período por casas mais menos apartamento. Por exemplo, eu tenho um apartamento aqui, enquanto a gente grava esse podcast, eu estou morrendo de calor porque eu tive que fechar minha janela por causa do barulho, e agora cai o mundo, está chovendo, inclusive postei agora no Instagram do ConcaCast, enquanto a gente grava isso, está caindo o mundo, é uma loucura, e fecha a janela, e não pode ligar o ventilador, porque senão faz barulho, aquela coisa toda, né? Então, a necessidade de você ter um local mais aprazível para você trabalhar, entendeu? Mais arborizado, de repente, não sei, mais aberto. As pessoas estão optando por isso, de repente procurando lugares melhores para se trabalhar. Então, existe uma adaptação e a mão de obras agora, dependendo do local, você consegue ter, sei lá, você está em São Paulo, mas você consegue contratar um cara de outro país que fala português, sei lá, dependendo da sua necessidade, que você consegue ter esse home office hoje que as pessoas descobriram essa palavra, né, home office, ninguém nem sabia o que era home office, de repente está na boca do povo, né? Mas não é todo mundo que tem isso. Um cara que trabalha numa fábrica, dependendo da fábrica da empresa, ele tem que estar ali na produção, ele é testado quase que semanalmente, ele tem que estar ali. Então, se a gente olhar para o mundo pós-pandemia, e aqui a gente pode conversar de uma maneira técnica ou não técnica, fiquem à vontade para falar da maneira como vocês quiserem, que perspectivas vocês acham que nós temos? Vocês acham que esse esquema de home office vai ficar? Vocês acham que algumas empresas vão mudar algum aspecto? A educação vai agora, beleza, super tecnologia, ou vocês vão voltar para, como diz o Marcelo, né? Acho que, Marcelo, você comentou isso uma vez com a gente. PodGiz. O PodGiz tipo, falava de tecnologia lá nos cursos, não sei o quê, e aí me dá meu giz aqui, deixa eu escrever. Me dá meu giz, meu apagador, me dá um quadro verde. Exato, porque não tinha nada de tecnologia. O velho cuspe-giz, né? Cuspe-giz, Então, assim, o que vocês acham? Enfim, falei muito aqui, mas basicamente é isso. O que vocês acham que vai rolar? Momento adivinhação aqui. Ô, Marcelo, se me permite só fazer uma fala aqui antes de você, mas é porque eu tenho, como eu tinha dito agora, né, eu tenho um cenário um pouco pessimista em relação ao que a gente tem vivido, assim. A gente tem passado nos últimos, pelo menos 10 anos, a nível global, em relação, principalmente nos países que são de capitalismo dependente, como o Brasil, etc., um processo que eu costumo chamar de processo multidimensional de instabilidade do trabalho, né? É uma espécie de um processo que ele institucionaliza a precarização. E nós que somos professores, e aí também tem inúmeras outras atividades, principalmente o ramo de serviços, né, dessa era digital, trabalhadores de aplicativos, etc., passam por essa instabilidade muito grande. Por quê? É extremamente lucrativo o home office. Porque todo o custo, pelo menos grande parte do custo de produção de quem trabalha no home office, ele não é da empresa, ele é do próprio trabalhador. Eu vou contar só um pouco da minha realidade. Para eu conseguir dar as aulas, né, de dentro da minha casa, eu tive que contratar um plano de internet melhor. Inclusive um plano de internet bem mais caro do que eu pagava antes. Fica a dica aí, Marcelo. Investido num computador melhor, né? Inclusive tive que comprar um outro computador, fazer todo o processo, torná-lo, né, SSD, para ele ficar mais rápido, não ficar travando. Porque, eu acordava cedo, ligava o computador, ia tomar um banho, tomava um café, meu computador estava ligando ainda, né? Então, isso, de uma aula para outra, era um processo, você vai investindo, e esse custo meio que foi normalizado para a classe trabalhadora. E nós que pagamos esse processo, né? A internet, a energia, uma cadeira adequada para eu conseguir sentar e dar uma aula, né, para manter a minha saúde física, enfim. Tudo isso não foi pago pela classe burguesa, ou seja, pelos meus patrões. Eu trabalhando para eles. Então, a produção de mais-valia, a produção de riqueza, ela é fundamentalmente num custo muito menor para o patronato, né? E isso cria um achatamento completo no nosso salário. Além de diminuição com outras formas de trabalho, né? Trabalhando no home office, por exemplo, eu tenho a possibilidade de aumentar minha jornada de trabalho porque eu não tenho mais deslocamentos, né? Eu não tenho outras formas de tempo gasto.
inclusive uma hiperexploração do trabalho enorme, né? Muitos colégios colocando, professor, já que você está em casa, nós vamos colocar uma aula ali quase no seu horário de almoço, né? Então você vai tirando, inclusive, direitos que são mínimos e básicos e transferindo toda a responsabilidade, ou pelo menos parte dela, grande parte dela, o custo dela, para o colo do trabalhador. Trabalhos intermitentes, que não são mais fixos. Muitas empresas têm assumido a pejotização, né? Ou seja, transformar o trabalhador em pessoa jurídica. Ele vira um prestador de serviço, então ele se ausenta completamente de pagar salário mínimo, né? De ter assinatura de carteira, todos os reconhecimentos que são direitos trabalhistas que foram conquistados durante muito processo, muita luta, né? Então, esse processo longo de institucionalização, ele se acelerou muito fundamentalmente. Eu tive uma queda salarial enorme e um aumento de jornada de trabalho também grande, né? Eu nem preciso citar o nível inflacionário que o Brasil passa, a desvalorização real, né, do salário e tal, etc., carestia de vida. Sim. Então, Não, você junta uma coisa na outra, a gente tem vivido um cenário complicado. E acredito, para finalizar, que por ser muito lucrativo, principalmente nas áreas privadas, esse cenário vai continuar. Vai se manter, inclusive, uma coisa que não se tinha antes, que era, por exemplo, aulas regulares pela manhã, presencial, e aquelas aulas extras, plantões, outras atividades que aconteciam dentro da escola, acontecer online, porque elas congregam mais alunos. Se você paga uma plataforma aqui, você não tem limite necessariamente de quantidade de alunos. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com um colégio que à tarde eu dou aula para 250 alunos. São 5 turmas reunidas. E quando eu pergunto para os alunos se eles têm dúvida, eu falo, não, agora já vou encerrar minha aula, porque, né, se 10% deles tiverem dúvida, eu estou ferrado. Né? Então, assim, essa institucionalização da instabilidade, da precarização, ela está muito forte e, infelizmente, acredito que ela vai piorar nos próximos tempos, que é muito mais lucrativo. Muito mais, ainda mais para a educação, que é um grande negócio, né? Não, o Marcelo, acho que ele tem muito a falar também sobre isso, mas o que eu ia dizer só que quando você falou da questão dos custos do trabalhador, até no começo eu pensei assim, olha, o fato de eu ficar em casa, em tese eu vou economizar mais com comida, porque eu não vou ter que comer fora, enfim, tem gente que leva marmita, né, o que economiza bastante, mas eu falei, eu vou fazer a comida em casa, beleza. E aí a gente está passando por um processo inflacionário tão grande que até as compras no supermercado, cara, não são compras baratas hoje em dia quando você quer fazer comida em casa, também não é uma coisa muito barata. O custo com internet, bem como você falou, o meu aumento com o custo de energia elétrica é muito superior ao que era antes, entendeu? Até pelo consumo maior de coisas. A divisão de espaço, eu, por exemplo, divido o apartamento com um colega, então ele também trabalha em casa. Como que a gente divide esse espaço? Como que você encontra o espaço correto? Eu trabalho com produção de conteúdo, então às vezes eu tenho que ligar para um convidado, e eu preciso transparecer profissionalismo. Aí, às vezes, você tá ligando, de repente, você ouve um barulho, um cachorro gritando, uma criança gritando, bateu ali na mesa. Enfim, essas coisas também são complicadas, sabe? Enfim, toda essa questão do trabalhador é muito complexa. E muitas vezes você está em casa, de repente a empresa. No nosso caso, no meu caso especificamente falando, eu não tive um corte de auxílio de combustível, mas eu sei que tem pessoas que tiveram. E às vezes a empresa chama, fulano, eu preciso que você venha aqui agora para a gente resolver o negócio. Não dá para você ficar aí de casa. Hoje, por exemplo, você precisa vir para cá. E aí o cara tem um custo dele para ir até a empresa. Então, realmente, são aspectos que são importantes para a gente pensar. Porque, ao mesmo tempo que, entre aspas, democratizou para algumas pessoas, que pode trabalhar de casa, né? Tipo, a distância da empresa e tudo mais, também tornou, às vezes, mais custoso e a responsabilização, conforme você falou. E assim vai sendo mais geral também essa análise da desigualdade, também da injustiça que o trabalhador comum do brasileiro sofre dia a dia, mais ainda nessa pandemia. Tem a questão do transporte público, né? O governo falando que tem que se afastar, tem que se isolar, tem que manter a distância, e as empresas de transporte não fizeram investimento para ter mais ônibus. Aí você tem horas picos, cara, o trabalhador que não tem carro, mano, se ferrou realmente, porque tem ônibus lotados, e o vírus aí, sabemos que é muito fácil de se contagiar. Imagina todo esse monte de gente, todo mundo aí aglomerado no ônibus. Enfim, realmente o trabalhador brasileiro é quem está realmente sofrendo muito, demais, as consequências da pandemia. Na parte educacional, bem extremamente incisivo e cirúrgico colocado pelo João, né? A questão
do trabalho, do trabalhador, né? Hoje nós temos a falsa sensação de que estar em casa, né, é melhor do que eu estar na empresa hoje, né? Por conta dessa precarização do próprio ambiente de trabalho, a gente tem questões de segurança, de saúde e tudo mais, mas a gente sabe que o Brasil ele tem essa tendência justamente de quanto mais eu conseguir sugar do trabalhador, melhor. Ainda mais no contexto político que nós estamos, né? A gente tem um governo que preza muito bem pela economia, em detrimento do direito do trabalhador. A gente vê isso acontecendo, inclusive no início do próprio governo, algumas medidas que foram projetadas para virarem leis, né, inclusive contra a própria CLT, e que foram barradas pelo Congresso, e a pandemia veio, e muita coisa veio, e acabou que ficou por isso mesmo. E quando a gente coloca isso dentro de um contexto de pandemia, né, então a gente tem uma narrativa que tem sido construída nesse sentido, e agora trazendo até para o próprio campo da educação do professor, uma discussão que foi feita logo no início da pandemia, em relação, né, discussão que foi feita com os sindicatos, com professores, é o que é o meu objeto de trabalho. Então, o que é o objeto de trabalho do professor, né? O objeto de trabalho, por exemplo, de um engenheiro pode ser uma planta de uma determinada área, né? Isso é um objeto de trabalho. O objeto de trabalho, por exemplo, de um jornalista é uma determinada pauta. Isso é um projeto de trabalho. O que é o projeto de trabalho do professor? É os 50 minutos, 45 minutos que ele está ali em frente ao público, expondo a sua didática e expondo um conteúdo através da didática. E isso é o que a gente chama de objeto de trabalho. Se esse objeto de trabalho ele é gravado e ele é distribuído, quem é que paga o seu direito de imagem? Isso foi uma discussão logo no início da pandemia, né? O meu trabalho é a minha aula, né? Então, a partir do momento que eu tenho a minha imagem sendo projetada, quem é que está assistindo essa minha aula? Quem é que me garante que pessoas que não estão pagando por ela, estou falando, lógico, no sentido privado, mas estou colocando isso dentro de um contexto de valorização do próprio trabalho, né? Quem é que está assistindo essa minha aula? Quem me garante que, por exemplo, um estudante de cursinho que não queira pagar o cursinho está do lado do irmão assistindo às aulas que eu estou dando, que eu estou fornecendo? Que eu me preparei, que eu me formei, que eu paguei meu curso, que eu preparei essa aula com muita dificuldade, etc. Enfim, então, essa discussão, essa precarização do trabalho, então, tipo assim, a gente abriu um leque muito grande. Essa discussão, inclusive, não acabou no sindicato. Na verdade, ela foi substituída por outras discussões mais urgentes, como é o caso da volta dos professores, vacinação, professores no grupo de prioridade, porque a escola se tornou essencial no estado de São Paulo, enfim. Então, na verdade, é uma discussão que não acabou. Então, quando a gente coloca isso no ambiente, né, a gente fazer projeções, como vai ser isso daqui para frente? Né? Como o João falou, ele dá aula para 250 alunos. Uma aula ele dá. Ele recebe por uma aula. E são 250 alunos pagantes, que estão pagando aquela aula, mas o João recebe uma aula, ele não recebe 250. Né? Então, dentro desse aspecto também, a gente vê esse modus operandi do sistema trabalhista brasileiro, caminhando justamente para absorver mais do trabalhador e retribuir cada vez menos por esse trabalho. Então, eu estou usando a minha internet, eu estou usando a minha luz, eu estou usando a minha casa, eu não estou, inclusive, nem me alimentando no ambiente de trabalho, né? Vamos dizer assim, no caso de home office. Então, a empresa não tem que arcar, inclusive, com um chazinho com bolacha, por exemplo, para mim, porque tudo vem da minha casa, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter uma atitude compensatória e não exploratória, que é o que nós estamos vivendo nesse contexto. Eu falo isso no ramo da educação, né? A gente tem uma realidade diferente. Os professores estão indo para a escola. A gente aqui no estado de São Paulo, raramente a gente tem um contexto de home office para professor. Mas eu estou falando de outros profissionais que estão em casa. Eu moro num condomínio. Eu vejo da minha janela muitas vezes pessoas que estão nas suas mesas trabalhando.
né? E estão dentro de casa, vocês estão em casa, né? A minha namorada está em casa trabalhando em home office, né? Usando a internet dela, a luz dela e etc, né? O celular dela, o computador dela. Então, dentro desse processo, a gente tem uma perspectiva não muito boa daqui para frente, porque o que nós vamos usar como pretexto ou como contexto? Gente, agora precisa recuperar a economia, precisamos que os brasileiros Sim. colaborem. Então, você que está na sua casa, continua pagando a sua internet, continua pagando a sua luz, continua usando o que é seu pessoal para poder fazer a economia girar. Eu Marcelo, vejo essa narrativa sendo construída, né? essa narrativa é construída, mas não com essa comunicação tão direta igual a Não, sua. não. Faça isso, faça aquilo, porque senão você vai morrer de fome. O que de fato chega a ser uma verdade, porque se o cara não fizer, ele vai se lascar mesmo. Mas assim, a narrativa é o governo, a gente precisa tudo, estamos quebrados e tal, mas você vai morrer de fome. E se a gente se ferrar aqui, Isso. você se ferra aí. Então, transfere, o governo acaba transferindo também, tá? Essa responsabilidade por o trabalhador. E, gente, só para deixar claro, quando eu menciono governo, eu não estou falando só de Jair Messias Bolsonaro, como muitas pessoas às vezes interpretam. Quando a gente fala governo, a gente fala governo como um todo, lógico que tem a representação máxima do poder executivo ali, do líder executivo, né? A gente fala do Só Estado fala brasileiro, do né? Estado brasileiro Não, e vários tem outros um... estados que compõem a União, né? E ele é invariavelmente de todos os partidos, inclusive esse Claro. discurso ele não é um ataque a um Lógico. partido, ele é a todos os Não. partidos que ele representam, né, uma classe social muito claramente, assim, com independente de qual certeza. partido que esteja no poder. E simplesmente para fechar, que tem aquela frase que não sei se em português tem sentido, que é a romantização da desigualdade. Ou seja, o professor que não tem condições vai para lá ensinar um aluno que não De tem condições, bicicleta, olha só, muitas vezes. é uma responsabilidade que tem que ser do Estado, né, que é garantir a educação, está romantizando essa situação que não tem que existir de jeito nenhum, né? Mas é isso, né, gente? O nosso papo fica por aqui. Foi muito bom, de verdade, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu passar por várias coisas. E, João, você falou no começo que você dá aulas em escolas particulares, tudo, e que você também é professor no Brasil Escola, certo? O pessoal quiser acompanhar um pouco mais do teu conteúdo, como que faz? Bom, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade mais uma vez. Quem quiser me acompanhar, tem o Instagram, professor, prof. João Gabriel da Fonseca, ou então pelos canais no YouTube, Crime Ideia, que é o meu próprio canal, né, da área do que eu trabalho, Filosofia e Sociologia, e também pelo canal Brasil Escola, tá certo? Só procurar lá que estamos à disposição. Legal. E, ó, inclusive na divulgação do episódio aí, gente, vocês que nos seguem no @concacast, tem ali, a gente marcou o perfil do João, então vocês podem seguir ele. Marcelo, você também é um produtor de conteúdo aí, cara? O menor influenciador digital do Brasil. Falando Exatamente. sobre variedades do mundo inútil. Eu mesmo. Discutindo amenidades desde 91. Bom, eu acho que o pessoal... E o pessoal que acompanha o ConcaCast sabe que o seu Instagram é @MarceloTeus, já falou várias vezes aí, né, Exatamente. cara? Me Tá aí. sigam lá. Se você quer encher seus stories, talvez suas timelines de informações, talvez úteis, talvez inúteis, em sua grande maioria inúteis, a gente está E, lá para isso. e descobrir Ótimo. o talento do Marcelo, que eu canto, né? Isso, eu também canto. Então, assim, a gente faz de um tudo, né? A gente é o típico trabalhador brasileiro. A gente dá aula, a gente canta, a gente vende pastel na feira, a gente faz o que dá para poder sobreviver. E a gente Exatamente. canta também, graças a Só não Deus. tá cantando em barzinho ainda porque é um homem de É, fé. na verdade, né? Nem nas igrejas nós andamos mais cantando, tá difícil. Tá difícil, né? E eu só queria fazer um pedido aqui para os capitalistas opressores que estão ouvindo ou assistindo esse programa. Não demitam a gente, por favor. Foi só uma troca de ideia. Gente, Continue com a nós somos gente. pessoas, seres humanos com opiniões, né? Por favor, não voltem à Isso. censura. Respeitem. Liberdade de expressão é um direito Liberdade de burguês, hein? expressão. É um direito burguês, vamos lembrar disso. Exato, por favor. Eu sei que somos meros proletariados, mas por favor. Bom, gente, é isso então. Ó, fechou a nossa conversa. Vou gravar a introdução com vocês agora, tá bom? Até Oh, porque eu meu sei Deus, que agora vocês têm vem. compromissos. Aí vem a parte difícil para Marcelo. O Marcelo tá 10 anos fazendo o programa e não sabe gravar uma introdução, gente. Nossa, eu tenho Impressionante. muita dificuldade, Mas fera. fica tranquilo, cara. Não, eu tô tranquilo. Olha aqui Faz, minha mão firme, ó. A gente dobra o que você fala. faz uma apresentação mais café com leite, vai tranquilo.
Bom, Porque o então... tema hoje já teve assim, até não teve risada, então vai ser um negócio mais live, vai ser um negócio É, mais tipo, boa tarde. boa Isso aqui. tarde. Inclusive o negócio de home office é bom porque eu posso gravar com camiseta comemorativa do Natal, sempre juntos. Olha que breguice. É Olha que ótimo. legal. Gente, o home office é maravilhoso. Pode ver que tá Eu só o posso vermelho gravar aqui. com o Dila do meu lado, com medo de trovão, né, Dila? Aí, tá Tadinho. vendo? Davi, episódio 44, você apresenta o João, beleza? E aí na Beleza. volta eu apresento o Marcelo, tá bom? João, ele só vai dar uma deixa pra você, ele vai falar alguma coisa. Temos um convidado muito especial, não sei o que, o Davi adora falar essas coisas. Aí e aí você já pode se apresentar, falar seu nome, e igual a gente comentou que você é historiador, tudo essas coisas, tá bom? E inclusive já fala onde o pessoal pode te encontrar, faz uma propagandinha no começo, porque lá na gravação eu falei que no início você se apresentou. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, Davi? Vamos lá. Listos? Listos. Então tá bom. Começando o ConcaCast, episódio 44, eu sou o Cauê Martinelli e sim, vamos falar sobre pandemia novamente, mas calma pessoal, não desliga ainda, porque vamos falar de pandemia no aspecto profissional, educacional, não é isso, Davi? É isso mesmo, Cauê. Um abraço aí para nossos amigos ouvintes. Cara, você imaginou passar as 9 horas de trabalho de chinelo, sentado talvez no sofá da sua casa? Olha, mas falei 9 horas, talvez sejam até 15 horas, porque com essa pandemia, esse sistema de home office, cara... Depende, né, cara? Não tem mais hora, né? Não tem mais as horas corretas, vamos dizer assim. Agora é tipo, você acorda, já começa a trabalhar e vai saber a que hora você vai dormir. Será que nosso convidado também está sofrendo a questão de home office ou está de boa? Bom, eu também estou sofrendo bastante, e é o que nós vamos conversar hoje, né? Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia, professor do canal Brasil Escola e também do canal Crime Ideia. Estamos aí para a gente trocar ideia sobre isso, né? Quem quiser me procurar nas redes sociais, basta colocar no Instagram, Prof. João Gabriel da Fonseca, ou então no YouTube também, nos canais que eu citei. Ótimo. E bom, o João não é o único convidado de hoje. Trouxemos aqui ele, que deve ter participado de todos os programas. O público já sentia falta nesse ano de 2021. Temos de volta o nosso modelo de máscaras, Marcelo. Beleza? Assintomático. 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 Cara, você já teve chances de pegar Covid de todos os lados, né, cara? Eu vou falar para você, o Covid que me pegar vai ganhar um prêmio. Eu vou fazer uma homenagem porque é guerreiro. Tô dificultando bastante para ele ultimamente. Tá tentando, Bastante. né? Mas para quem Ainda não sabe, se bem. apresenta aí, cara. Eu sou Marcelo Matheus, professor químico por formação, carteirinha de fidelidade aqui no ConcaCast, né? Eu acho que a partir de gravando até o 10º programa, parece que eu ganho um de graça, alguma coisa assim. Tá? Depois a gente discute o prêmio, tá? Mas é um prazer estar aqui, Cauê, Davi, João, para a gente falar sobre esse tema que tem assolado os brasileiros, na verdade, né? O mundo todo, essa ansiedade em relação ao mercado de trabalho, como que tem sido. Então, você não está sozinho sofrendo no seu home office. Você tem 4 pessoas que estão sofrendo aqui junto com você e o sofrimento coletivo diminui quando você sabe que tem gente passando a mesma coisa que você. E, Bonito, ô Davi, ele tá falando isso que ele quer receber, mas a gente vai falar exatamente sobre exploração profissional. Então, Marcelo, já se acostume, Bacana. tá? Pois é, o meu direito de imagem ficou na história, né? Vou falar sobre direito de imagem e aqui tá mais uma Olha, vez. para gravar Brasil. esse podcast, você teve que usar a sua internet, o seu celular, o computador, a energia elétrica também. Então, você que lute, mano. Entendeu? Várias coisas. Mais uma vez, vocês explorando o proletariado. Parabéns. Alguma vez na vida eu quero ser o explorador, o capitalista opressor, quer dizer, tô brincando. Bom, é isso e muito mais que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar principalmente sobre aspectos da educação, sobre problemas tanto para os professores quanto para os alunos, né? Muitos não têm acesso a uma educação remota e muita gente ficou sem estudar no ano passado e ainda está sem estudar, né, Davi? E também sobre as questões profissionais, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão sem emprego, outras estão trabalhando de casa, enfim, outras eu não sei nem o que está acontecendo com essas pessoas, né, Davi? Tem muita coisa acontecendo por causa da pandemia. E os principais afetados pela pandemia, obviamente, são as pessoas que realmente pegaram o vírus, famílias que perderam seres queridos, pessoas que ficaram muito doentes, mas também, de alguma maneira, todo mundo foi afetado, seja no trabalho, na educação, enfim. E a gente vai falar um pouco do que está acontecendo, mas também trocando uma ideia do que pode acontecer daqui para frente.
Exatamente. E antes de começar o nosso papo aqui, queria só te lembrar para seguir a gente nas redes sociais, @concacast. A gente está também no YouTube, então você pode assistir esse papo aqui, ouvindo nas principais plataformas, qualquer tocador que você pensar aí, Deezer, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, iTunes, enfim, você consegue encontrar a gente, tá bom? E queria também dar uma notícia que agora o ConcaCast vai passar a acontecer a cada 15 dias, não mais uma vez por semana. A gente perdoa a gente, mas o home office está acabando com a gente. Então, a cada 15 dias, você escuta aí o ConcaCast. E vamos para a nossa conversa de hoje. É isso, deixa eu parar a gravação.